Bom dia, povo de Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, começando uma nova semana. Que Deus nos conceda uma semana de muita alegria, de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitas bênçãos. Amém, povo de Deus? Estamos de volta aqui para continuar a leitura bíblica, hoje lendo Evangelho de Lucas, capítulo 2, cujo assunto primeiro é o nascimento de Jesus. Vamos então à leitura? Lucas capítulo 2 diz: Naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. É interessante isso na Bíblia, que a Bíblia narra fatos históricos. César Augusto, imperador romano, que a história conta a história do César Augusto como imperador romano, e aqui a Bíblia contextualiza o nascimento de Jesus no governo deste imperador. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Olha outro dado aí. Aliás, outros dados. Um recenseamento realizado por Quirino, governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Eu estou falando dessa questão de dados históricos porque existem muitas religiões fundadas sobre escritos chamados escritos inspirados que contam lendas não históricas. E a Bíblia conta fatos históricos. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Olha esta informação: José, pai de Jesus, era da linhagem de Davi, pai adotivo. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho, e Lucas vai trazer uma genealogia, também ligando Jesus a Davi. Mateus já fez isso. Eu creio que os irmãos lembram quando nós lemos Mateus capítulo 1. Se não, pode voltar aí no canal e ver, procurar a leitura de Mateus capítulo 1 que você vai encontrar. Versículo 5, ele foi a fim de alistar-se, já lemos, com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. É interessante. É interessante porque Deus havia anunciado por meio do profeta que o filho dele nasceria em Belém. José não morava em Belém, mas por força do recenseamento teve que ir a Belém justamente quando Maria estava grávida e o bebê nasceu lá. E ela deu à luz o seu primogênito. É interessante que a Bíblia chama Jesus de primogênito de Maria e unigênito de Deus. Ou seja, esse versículo nos prova que aquela doutrina que é ensinada que Maria ficou virgem mesmo depois de ter Jesus não se sustenta. Ele era o filho primogênito, não tem primeiro sem segundo. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Manjedoura era um coxo onde se colocava rações para os animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria, tal qual não há lugar para Jesus na vida e no lar de muitas pessoas ainda hoje. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. E essa parte já é reveladora porque o Messias, o Filho de Deus, anunciado no Velho Testamento, chega e a sua chegada é anunciada aqui para pastores. Ou seja, não para gente da elite, gente nobre, ou gente rica, ou essas coisas, não. Para homens simples, os improváveis, tal qual a maioria de nós. Versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo, para todo mundo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A cidade de Davi era Belém.
Isto servirá de sinal para vocês, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os pastores iriam ser as primeiras testemunhas do nascimento do Messias, o Filho de Deus, sob a orientação de um anjo especialmente enviado para essa ocasião. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. A dádiva de Jesus foi a maior demonstração do favor de Deus, ou da graça de Deus, do amor de Deus. Versículo 15, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém. E vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, imediatamente se prepararam para ir para Belém. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados, mostrando a excepcionalidade do nascimento do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Verso 21, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, porque Jesus era judeu, ou israelita, e estava sob o pacto de Abraão, devia ser circuncidado no 8º dia. Foi-lhe posto o nome de Jesus, que era o dia em que se designava o nome do novo bebê, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Jesus significa Javé salva. Completando-se o tempo da purificação deles de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Jesus, primogênito do sexo masculino, foi consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. É interessante que Lucas só fala das rolinhas ou pombinhos, porque já fica claro que José e Maria eram pessoas de poucas posses financeiras. Isso era a oferta dos pobres. Pessoas de melhor condição ofereciam um cordeiro, ou havia situação em que se oferecia um novilho. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. Agora vai falar do testemunho de Simeão. E o Espírito Santo estava sobre ele, era um homem de Deus. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. É o testemunho de Simeão, a quem Deus havia revelado a chegada do Messias, e agora ele o encontra. Que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E graças a Deus, porque Jesus é luz para a revelação aos gentios, porque nós somos gentios. Gentios aqui é uma expressão usada pelos judeus para quem não era judeu. Um termo, inclusive, pejorativo, mas que Deus olhou para nós com graça. Verso 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. No Evangelho não deixa o ser humano igual, ou ele cresce ou ele diminui, ou ele cai ou ele levanta. Quando ele responde positivamente ao Evangelho, ele levanta. Quando ele rejeita o Evangelho, ele cai. De modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Muitos entendem que essa profecia de Simeão, dizendo que uma espada atravessaria a alma de Maria, significava ela ter que contemplar a morte por crucificação do seu filho amado.
Verso 36, estava ali a profetisa Ana, Simeão já deu o seu testemunho, agora é Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Mulher bastante idosa. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, mais um testemunho de quem era Jesus. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. José com Maria foram se estabelecer em Nazaré. Jesus ficou conhecido como Nazareno. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É um resumo do crescimento de Jesus. Agora vamos para Jesus com 12 anos. Falou-se de Jesus recém-nascido no templo. Há um intervalo aí de aproximadamente 12 anos. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, como todo judeu. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles o percebessem. Então Jesus fica em Jerusalém agora com 12 anos de idade, que era introduzido na religião judaica oficial. A idade, com 12 anos. Verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Era muita gente na viagem, saíram procurando entre os demais viajantes. Não encontraram, voltaram a Jerusalém. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. É revelado Jesus aqui de uma forma excepcional para um menino de 12 anos. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Olha a resposta de Jesus. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. A casa do meu pai era o templo onde Deus era cultuado. Então fui com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Filho obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Maria, uma mulher prudente. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Resumidamente, Lucas fala do crescimento de Jesus, do seu desenvolvimento como um adolescente normal, com a excepcionalidade da sua obediência, inteligência, sabedoria e graça. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Esperamos que esta leitura tenha sido interessante para você. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo. Comenta aí o que você achou dessa leitura, destaque alguma coisa que você queira destacar. Se puder, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito no canal, está convidado a se inscrever. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado a Deus pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pelo acordar com saúde, pelo novo dia, nova oportunidade, de novas realizações, novas experiências, novos aprendizados, graça do Senhor para conosco. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido em nossas mesas e obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesta nova semana que está começando, como já tem estado até aqui. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor opere maravilhosamente a favor dos enfermos, restaurando a saúde de quem está doente, preservando a saúde de quem está saudável, fazendo milagres a favor do seu povo. Se o Senhor quer usar médicos, medicamentos, cirurgia, internações, seja feita a sua vontade, mas opera a favor daquelas pessoas a quem meus irmãos mencionam os seus nomes nessa intercessão, nesta hora, em nome de Jesus.
Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo estejam presentes no meio de cada família. Que cada casa seja um templo de adoração a Jesus. Que cada casa seja um lugar onde os membros da família encontrem aconchego, estabilidade, segurança, aprendizado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Ó Deus, em nome de Jesus, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Em nome de Jesus, para que o seu povo viva com abundância, com prosperidade. Ó Deus, com liberalidade no seu reino. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, sobre os líderes das igrejas, avivando, renovando a fé a cada manhã, usando cada líder para conduzir o seu povo no caminho de santidade, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Cada igreja continue cumprindo a missão para a qual o Senhor a constituiu até que Cristo volte. Que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária, sobre todos os missionários fazendo prosperar o seu trabalho, dando sabedoria no exercício do seu ministério. Que vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem com isso. Ó Deus maravilhoso, tudo nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos, seu sacrifício em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados, e a nossa reconciliação com o Pai, e o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, o livre acesso à sua presença por meio de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, nessa nova semana, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos, e compartilhá-la na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido muito edificante para você. Se Deus quiser, amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Um grande abraço a todos.